A minha memória mais antiga do teatro, por incrível que pareça, não é assistindo um espetáculo, mas é fazendo uma apresentação. Aquelas coisas de criança, jardim de infância, gente pequenininho. A gente tinha em torno de 4 ou 5 anos, mais ou menos, e era uma peça sobre índios. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade onde tem muito alemão, muito polonês, muito português. Então a ideia de falar sobre índio ou de contar uma história de índio é um pouco novidade para uma cidade do interior do Paraná, onde basicamente a população é branca, a gente não tem nem muitos índios nem muitos negros. Então a ideia das professoras é que a gente fizesse uma apresentação para se aproximar do universo dos índios. E eu fazia uma personagem. Minha primeira aproximação no teatro foi como atriz. Eu fazia a personagem principal da apresentação. Ela se chamava Mani, era uma índia branca que morria, era enterrada. Meu primeiro papel era de uma pessoa que morria. Era enterrada e nascia uma mandioca. Então ela chamava Mani, manioca. E a tribo estava com problemas, precisava se reestruturar, precisava de alimento. Então o meu primeiro contato com o teatro é uma imagem muito bonita, é uma imagem de renascimento, é uma imagem de uma ficção, de uma transformação, de alguém que morre para renascer, de uma relação já com a questão de quem somos, né? De onde viemos, porque afinal somos índios também, somos brancos, somos descendentes de europeus. Então meu primeiro contato com o teatro é esse. Na sequência, todas as minhas relações subsequentes, digamos assim, com a cena, não eram necessariamente com teatro, eram com shows de música ou com balé, ou com essas apresentações de escola. Eu só fui realmente ter contato com o teatro, que a gente realmente chama de teatro, arte teatral, feita num palco, com uma estrutura técnica teatral. Eu só fui ter aos 13 anos de idade, já em Curitiba, quando eu já mudei para Curitiba, fui morar na capital, no Teatro Guaíra. Eu estava fazendo um trabalho de escola de novo, e um professor pediu um trabalho sobre o teatro, e eu fui parar no Teatro Guaíra, e falei, bom, eu tenho que assistir alguma coisa, eu tenho que ver alguma coisa acontecendo. Um produtor me levou ao teatro e falou assim, eu posso conversar com você daqui 5 minutos, espera aqui na coxia um pouco e a gente já conversa. Ele me deixou uns 10 minutos, talvez, sentada na coxia do teatro, assistindo um ensaio do Balé Teatro Guaíra. Era a música de Chico Buarque e Edu Lobo, um balé, eu não me lembro, Dança da Lua, talvez, não me lembro agora do nome, mas era fantástico porque era Edu Lobo e Chico Buarque, e eram os bailarinos do teatro sem roupa de espetáculo, era com roupa de ensaio, assim. Então, a minha primeira vez que eu fui espectadora na coxia. Eu tinha 13, talvez 14 anos. Até eu sentar na plateia do teatro, com a luz apagada, para assistir as imagens que eram produzidas dentro daquela caixa preta, naquela mágica, demorou um pouco mais. Aí eu já tinha talvez uns 16 ou 17 anos. Eu devo ter visto algumas apresentações na rua, de alguns coletivos. Eu devo ter assistido alguns shows de rua, mas nada me marcou efetivamente. Eu me lembro exatamente dessa coxia do Teatro Guaíra, com o balé. E depois, como espectadora mesmo, lá na plateinha, eu fiz uma imersão num festival de teatro
da universidade, da faculdade de teatro na época, que era a PUC, que tinha um curso de teatro vinculado ao Teatro Guaíra, e eles faziam uma mostra de teatro nos finais de período, assim, meio do ano, final de ano, eles faziam mostra de processo dos alunos. E eu me internei dentro do teatro e assisti, sei lá, 15 milhões de peças. Eu assistia a peça na hora do almoço, de tarde, de noite. Foi muito interessante porque eu não fui ver teatro profissional. Eu fui ver teatro amador, teatro feito por aluno. E o teatro que é feito por aluno, especialmente o que eu tive contato, do que eu posso falar, da minha referência, era muito bem feito, era muito bem produzido, tinha atores muito bons, apesar de estudantes, apesar de alunos de teatro. Hoje muitos deles são colegas de trabalho, mas era uma riqueza de linguagem muito grande, isso era bem interessante. Tinha assim clássicos montados, ou sei lá, tinha Ibsen, tinha Tchekhov, tinha Nelson Rodrigues, e ao mesmo tempo tinha umas coisas assim feitas pelas pessoas, uma coisa meio performática, uns textos inventados. Mas eu me lembro, aí a primeira relação que eu tive com iluminação, e essa é interessante, eu fui fazer teatro. Eu decidi fazer teatro. Fui fazer faculdade, assim, né? Não fui fazer um curso alternativo, não fui fazer uma oficina, eu resolvi fazer faculdade. Então, passei no vestibular, fui fazer universidade. No meu primeiro ano de universidade, me convidaram para trabalhar, então, de atriz, numa dessas apresentações de final de semestre. Eu fui trabalhar de atriz. Cheguei no tal do palco, né? Já tinha ensaiado as minhas falas, já sabia as minhas deixas, as minhas marcações, e fui parar no palco. E alguém falou, não, agora a gente precisa afinar a luz, posicionar os refletores e afinar a luz. Eu falei, afinar a luz, posicionar refletores? Que viagem é essa? Porque eu entendia que tinha alguma cenografia, então tinham, sei lá, uns objetos, umas cadeiras, uma mesa, que tinha algum figurino, tinha uma roupa pra gente vestir, tinha as falas, então, para a gente dar, tinha as tais das marcações, onde a gente tinha que se posicionar em relação aos outros atores, em relação à plateia, mas realmente de iluminação eu nunca tinha ouvido falar. E nunca tinha reparado que precisa acender uma luz para a gente ver o que está acontecendo em cena. Quando alguém falou que precisava posicionar os refletores e afiná-los, eu falei, opa, como assim? Então, definitivamente, fui parar na cabine do teatro, com uma grande amiga, uma colega de trabalho, que também se chama Nádia Luciane, e que é meu primeiro contato com a iluminação teatral. Então eu trabalhei de atriz nessa peça, mas eu fiquei muito tempo na cabine, assistindo a peça, de dentro da cabine, tentando entender o que era uma luz, para que servia uma luz, como uma luz podia mudar completamente uma cena. Não era só para iluminar o rosto do ator, não era só para iluminar o cenário. Tinha uma outra mágica ali, tinha uma outra linguagem, tinham outras palavras sendo ditas com aquela luz, e eu queria entender disso. E nunca mais mesmo saí da cabine. Estou lá até hoje. As plateias são diferentes, então ela funda um momento do teatro diferente. Tudo é referência pra gente, né? Quando você vai fazer uma luz, você vai sair de uma referência sempre externa. Sei lá, a nossa primeira referência vai ser sempre o sol. Não tem outra opção. O movimento do sol, o ângulo do sol, a cor que o sol produz, né? Ele produz uma coloração e uma sombra. Mas hoje não dá para desconsiderar todo o aparato artificial que a gente está exposto. Eu acho que o nosso olho hoje está exposto a uma quantidade de informação e de qualidade de luminosa que o teatro não pode desconsiderar. Eu comecei a trabalhar com teatro 25 anos atrás. A gente usava refletores de 500 watts, de 300 watts, de 1000 watts, obviamente. Hoje em dia, a gente continua trabalhando com esses refletores, mas a gente vai aumentando as potências. A gente vai trabalhando com 10 refletores de 1000 watts, com 20 refletores de 1000 watts. Até que a gente chegou na ausência da wattagem, a gente chegou no LED. A gente pulou, então, da lâmpada halógena, da lâmpada comum, que a gente chama de lâmpada comum, que tem uma frequência e uma luminosidade parecida com o sol, e chegou no auge do artificial, a gente chegou no LED.
que não é calor, que não é lâmpada, que é uma outra coisa. Então hoje a gente está reaprendendo a fazer luz. Eu me considero hoje uma aprendiz de novo, não sei nada e tenho que reaprender a fazer tudo, porque mudou a tecnologia. Então, tudo que eu via e que me inspirava para levar para o teatro, como tecnologia, ou como ângulo, ou como sombra, mudou muito hoje em dia. Mas vamos voltar. Se eu usava o Sol como referência, todas as posições e todos os ângulos do Sol nos são comuns, nos são naturais. Então o que a gente tem? A gente tem um ângulo lá embaixo, tem um ângulo lá embaixo. Ele vai começar aqui, vai terminar lá, vai passar lá em cima, enfim. Então aqui eu tenho 180 graus de ângulos de luz, certo? E aqui eu tenho toda uma gama de pequenos outros ângulos. E todos esses podem formar sombras diferentes, depende do efeito que eu quero dar. Por exemplo, aqui tem uma luz me iluminando de frente, a minha sombra está jogada para trás de mim, porque minha sombra não interessa aqui. Quando eu passo na frente da outra tela, a gente apaga a luz da frente e o que importa é a minha silhueta. Então, é uma outra luz que está sendo provocada, é uma outra imagem de mim que vocês vão ver. Se a gente tivesse uma luz aqui do lado, vocês me veriam de uma outra maneira, vocês me veriam um pouco mais dramática, a gente chama de luz dramática. Se a luz viesse exatamente de cima da minha cabeça, que a gente chama de zenital, que é onde o Sol estaria no zênite, no ponto máximo, no meio-dia dele, a gente teria uma sombra exatamente embaixo do meu corpo e uma sombra muito grande nos meus olhos, no meu nariz, no meu queixo, que talvez seja a luz mais dramática que a gente tem. Durante o dia, no planeta, fica difícil de entender a dramaticidade dessa lâmpada, porque a luz do Sol rebate em tudo, e tudo fica colorido, e tudo aparece, e né, o céu fica azul. No teatro, quando a gente usa esse ângulo, que é o ângulo zenital, fica muito dramático, porque a luz é concentrada, é tudo preto, não tem nada colorido, não tem nada azul no céu, a gente controla tudo, fica tudo preto, a gente esconde a luz, a gente segura a luz com a cor preta e isola. Quando você isola, por exemplo, seria um foco isolado em mim, pequenininho, bem de pino. Você não veria o meu rosto com essa nitidez que você está vendo agora. Você veria ele na sombra. Então o barato do teatro é trabalhar com essa sombra e com o que ela quer dizer, como ela pode dizer. Por exemplo, agora fiquei na sombra. Então você não vê mais o meu rosto, mas você escuta a minha voz. Você vê o meu movimento, se eu mexer o meu braço, se eu levantar na cadeira. Você vai ver coisas que a minha sombra vai te mostrar e não que a luz vai te mostrar. Então você vai ver outras coisas se eu pular da cadeira. A câmera não consegue captar. O meu olho, o olho humano, consegue captar melhor do que a lente da câmera. E aí tem um fato importante. No teatro, a gente trabalha para o olho humano e a gente trabalha para a distância. Para uma distância fixa. Muito diferente do no cinema, onde a gente trabalha através de uma lente de uma câmera e com uma distância que a gente regula. Porque no teatro eu tenho, sei lá, vamos imaginar um teatro de 1000 lugares. Eu tenho uma pessoa que está sentada na primeira fila e uma pessoa que está sentada na 50ª exagerado. Vamos lá, na 20ª fila. Entre a primeira e a 20ª fila tem 15 metros de distância, 10 metros de distância. Entre essas pessoas, essas duas pessoas diferentes e o palco tem uma distância diferente. Então eu preciso trabalhar para o olho dessas duas pessoas. É claro que a quantidade de luz que eu vou usar vai mudar. E aí eu preciso não só do refletor e do ângulo do refletor, mas da intensidade da luz. Quem que vai trabalhar comigo? Por exemplo, num dia de sol, quem vai trabalhar com isso é a nuvem. A nuvem vai fazer essa quebra da luminosidade do sol, ou uma árvore onde eu posso me esconder na sombra de uma árvore. No teatro a gente trabalha com dimmer, a gente trabalha com dimmerização, a gente trabalha com intensidade de energia. Então eu posso botar muita luz ou posso botar pouca luz. Eu trabalho com a intensidade. E isso também é uma ferramenta de construção de linguagem da luz, porque vai me ajudar no desenho. Uma luz zenital, aquela que eu estava contando para vocês, que é de cima da cabeça. Quando ela é muito clara, ela pode ser agressiva, ela pode ter um efeito assim de exposição muito grande, ela pode expor o ator, ela pode chamar a atenção para uma cena violenta, para um texto agressivo.
E ao mesmo tempo, se ela for muito suave, muito delicada e pouco intensa, ela pode sugerir uma cena um pouco mais romântica, ou um pouco mais dolorosa, um pouco mais lenta. Então, qual que é o segredo do barato de brincar com a luz? É você brincar com o ângulo, com a intensidade e com o tipo de equipamento. Porque varia muito. A gente tem... É como se eu tivesse aquela cartela de pincéis de 24 cores, que a gente brincava quando a gente era criança. É mais ou menos isso. Eu tenho 24 cores para brincar, só que são 24 cores de pastel, 24 cores de lápis de cor, 24 cores de canetinha de ponta porosa, são 24 pincéis de tinta, são 24 giz de cera. São diferentes as qualidades dos equipamentos e das lâmpadas e dos refletores que eu vou usar. Então, o que eu preciso? Eu preciso de conhecimento técnico para saber que tipo de pincel e que tipo de lápis eu vou usar. E para isso existem muitos cursos, mas no fundo a gente aprende na prática. A gente aprende trabalhando. A gente aprende na tentativa e erro. Vai ser muito isso. Mesmo hoje, 25 anos depois, eu ainda preciso testar algumas coisas. Porque os teatros são diferentes, porque as peças são diferentes, porque os atores são diferentes, porque os cenários são diferentes. Então, eu sei muitas coisas, mas muitas coisas eu não sei. E aí eu arrisco. E poder arriscar e tentar outra coisa é o que me mantém viva dentro do teatro. E me mantém apaixonada pelo que eu faço. Porque é sempre diferente. Eu trago uma peça que eu já conheço, que eu já fiz uma temporada em São Paulo, uma temporada no Rio, uma temporada em Curitiba, eu venho para Bahia e é tudo novo. O teatro é novo, o texto é praticamente novo. Por quê? Porque a plateia é nova, porque a recepção é outra, porque a cultura é diferente. Não se pensa, o que se pensa em Curitiba não se pensa na Bahia, como não se pensa em São Paulo. As plateias são diferentes, então ela funda um momento do teatro diferente. Então eu preciso responder isso imediatamente. A hierarquia dentro do teatro, ela é muito relativa. A hierarquia dentro do teatro, ela é muito relativa. Porque todos damos ideias, porque todos vamos fazendo junto e construindo junto, e chega uma hora que as barreiras de classificação de o que é que você faz, elas vão se borrando. É muito fácil de entender quando eu sou atriz de um espetáculo, porque eu estou em cena, eu dou o texto e eu ando por um lado para o outro. É muito fácil saber quando eu faço a luz de um espetáculo, porque eu estou atrás da mesa de luz, eu comando os refletores, eu desenho um mapa de luz, eu escolho onde os refletores vão, a cor dos refletores, enfim. Mas essa permeabilidade, essa maleabilidade que a gente tem dentro da minha companhia, ela permite que a gente coloque o dedo na criação do outro. E então, assim, eu acho que o Márcio, que é o diretor da companhia, é tão iluminador quanto eu. Ele talvez não tenha a técnica que eu tenho para fazer a luz, escolher os refletores certos, posicioná-los da maneira correta, mas os conceitos que ele tem sobre luz são muito próximos dos meus e talvez muito mais interessantes que os meus. Mas às vezes, quando eu tenho uma ideia sobre uma cena, às vezes eu posso resolver uma cena inteira por um diretor, uma encenação inteira, a luz pode resolver. A posição dos atores, a posição da cenografia, a relação entre eles. Eu não sei definitivamente hoje se eu sou iluminadora, se eu sou atriz ou se eu sou diretora de teatro. Eu acho que eu sou uma pessoa que faz teatro. Porque eu coloco no meu trabalho todas as coisas que me aparecerem. Então, assim, se eu assisto uma exposição e ela me afeta, eu carrego ela para o trabalho. Se eu vejo uma criança nascer, ou pego uma criança no colo, aquela sensação e aquele sentimento me afeta e eu trago isso para o trabalho. Tudo vai parar no trabalho. Curitiba está fora de um eixo de produção maior, que seria São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, talvez. Curitiba fica um pouquinho à margem, ela é saltada no momento onde se pensa a produção cultural. Então, assim, a gente tem um pouco, talvez, menos de verba para trabalhar, a gente tem um pouco menos de recurso técnico,
a gente não tem, por exemplo, uma grande rede de televisão, como tem em São Paulo e tem no Rio. Muitos dos atores que trabalham em Curitiba acabam migrando um pouco para São Paulo e para Rio para ter oportunidade de trabalhar aonde tem dinheiro para trabalhar. Onde tem dinheiro para trabalhar, aonde tem grandes produções. Aonde tem grandes produções? Onde tem televisão, onde tem produção de musical, é onde existe realmente um grande movimento de dinheiro, onde tem um grande movimento de público. Curitiba é uma cidade menor, então é mais restrita, a produção é menor. O público que vai ao teatro, que frequenta o teatro, o show, a música, o cinema, é um público mais reduzido, tem menos gente que frequenta. Então, claro, vai gerar menos dinheiro, vai gerar menos produção. É natural. Ao mesmo tempo, vai produzir menos profissionais e esses profissionais têm que se articular mais. E tem que não, mas acabam circulando em produções diferentes. Eu, por exemplo, não faço só luz para teatro. Eu sou iluminadora de show, eu sou iluminadora de balé, eu sou iluminadora de ópera, eu faço exposição, eu já tive experiência com filmes, com cinema, com pequenas formas. E eu acho que essa versatilidade é muito comum entre nós, entre os curitibanos exilados. A gente brinca que a gente está exilado em Curitiba e que a gente precisa de parceiros para conversar. Muito inspirados por Paulo Leminski, que é um grande poeta curitibano, que produzia muito, produzia comercialmente no Rio, em São Paulo, mas morava em Curitiba, tinha família em Curitiba, e ele dizia que ele ia para Curitiba para se exilar, que ele não tinha com quem conversar em Curitiba, que ele tinha que chamar os amigos para ir conversar em Curitiba, porque em Curitiba não tinha ninguém para conversar com ele. Mas esse isolamento nos permite, de alguma maneira, esse exílio premeditado, talvez, nos permite também uma maneira de produção diferente. Talvez o tempo de produção em Curitiba ele seja um pouquinho mais dilatado do que a velocidade de uma grande metrópole. A gente fala, por exemplo, costuma dizer que São Paulo é difícil de produzir em São Paulo, porque ela distrai a gente. A gente tem muito cinema para ver, a gente tem muita exposição para visitar, a gente tem muito parque para ir, a gente tem muito restaurante bom. E aí ela distrai a gente, rouba da gente um pouco de tempo de trabalho ali técnico. E Rio também, né? Rio tem aquela praia, a gente vai pra praia, a gente toma um shopping, a gente conversa. E Curitiba não, essa acaba se concentrando, acaba trabalhando mais concentradamente, talvez. Eu acho que aí, o fato de a gente trabalhar com várias formas das artes cênicas ou das apresentações, nos permite uma versatilidade técnica, porque a gente faz em Curitiba desde a produção, a captação do dinheiro, a produção do evento em si, da peça, da apresentação, do teatro, do cinema, do show, até a prestação de contas, o fechamento das contas, a carga do caminhão. E, na verdade, é o processo todo, né? Não dá para dizer, eu só faço a luz. Eu chego antes, eu saio depois, então eu faço muito mais do que a luz. Tem toda uma pré-produção de luz que tem que ser feita, né? As pessoas pensam, não, eu só fico dizendo lá para os meninos aonde que pendura o refletor. Não, eu tenho que descobrir aonde tem um refletor, aonde aluga o refletor, quanto custa o refletor, quanto tempo vai levar para montar, como afina o refletor, quanto pesa o refletor. Eu tenho que saber muito tecnicamente. Não tem em Curitiba, porque é muito específico, só tem em São Paulo, só tem no Rio, só tem em Miami. Então, assim, eu acho que existe ainda um pensamento a respeito da arte que tem uma pergunta que aparece sempre, que é: e o que você faz para viver? Você vive de teatro? Né? Porque eu sou profissional de teatro. Não sou profissional de entretenimento ou de evento, eu sou profissional de teatro. E essa pergunta aparece muito. Você consegue viver disso? Eu digo sim, eu consigo. E eu pago as contas, e eu vivo bem, e eu tenho família, eu tenho filho, e eu pago escola, e eu pago aluguel, e eu tenho casa própria, e eu tenho roupa para vestir, e eu como. Talvez eu não viva como as pessoas imaginam que é viver bem. Eu vivo muito bem. Mas é claro, é uma limitação de verba? É uma limitação de verba, mas a gente administra. Eu não tenho salário todo mês? Eu não tenho salário todo mês. Mas se eu trabalho janeiro e fevereiro, eu tenho que sobreviver março e abril. E assim a gente vai levando. É assim.
A gente é profissional liberal, como qualquer dentista, como qualquer médico. Nós somos profissionais liberais, profissionais que fazem arte. E temos que produzir a arte que fazemos, isso é bastante importante. Existiu uma mudança bastante grande na maneira de pensar nos últimos 10 anos, talvez 15. Nós temos pesquisado mais, estudado mais, a gente aprendeu a dar entrevista, a gente aprendeu a se relacionar com as outras áreas. É difícil não se contaminar com todas elas, não deixar que elas tomem conta da arte. A gente tem que sempre estar com o ouvido aberto, com o olho atento, para não deixar o que a gente chama de mercado ou de consumismo tomar conta.